Se OVNIs não existem, por que os governos do mundo inteiro investigam eles em segredo? Por que pilotos militares, pessoas altamente treinadas, relatam objetos que desafiam tudo o que conhecemos sobre física? E por que alguns desses casos são tão bem documentados que a ciência simplesmente não consegue explicar? Prepare-se, porque hoje você vai conhecer 10 evidências reais de OVNIs que fazem até os cientistas mais céticos ficarem em silêncio. Vamos começar com algo que abalou o mundo. Em 2020, o Pentágono, o coração da defesa americana, liberou oficialmente vídeos gravados por caças militares de última geração. Nesses vídeos, que você talvez até já tenha visto, objetos aparecem se movendo a velocidades absurdas, fazendo manobras que nenhum avião ou drone conhecido consegue fazer. O mais estranho, eles não têm asas, não têm motores visíveis e não emitem o calor que qualquer motor de propulsão emitiria. Os próprios pilotos, homens e mulheres, com milhares de horas de voo, disseram em áudio: aquilo não era tecnologia humana. A evidência não é apenas um borrão na câmera. É um registro oficial do governo mais poderoso do mundo. Agora, imagine o seguinte cenário. Você está em uma base militar que guarda o armamento mais perigoso da humanidade, mísseis nucleares. De repente, um objeto voador não identificado aparece nos céus, pairando diretamente sobre os silos. Momentos depois, os sistemas de lançamento dos mísseis simplesmente desligam. Isso não é ficção. Aconteceu em várias bases militares dos Estados Unidos e da Rússia. Como Malmström e Minich, ex-oficiais da Força Aérea vieram a público para confirmar. Objetos voadores desconhecidos desativaram armas nucleares. Como algo externo poderia ter um controle tão preciso sobre sistemas de segurança ultra-secretos e isolados? Nada disso deveria ser possível. É como se alguém estivesse mandando um recado claro. Muitas pessoas pensam que avistamentos de OVNIs são apenas luzes estranhas no céu, fáceis de confundir com um avião ou um balão. Mas e quando esse objeto também aparece no radar? Em inúmeros casos, especialmente os militares, os OVNIs não são apenas vistos a olho nu pelos pilotos. Eles são detectados simultaneamente por múltiplos sistemas de radar, tanto do avião quanto de bases em terra ou navios no mar. O radar envia uma onda de rádio e mede o tempo que ela leva para bater em algo e voltar. Isso significa que não é uma ilusão de ótica, um reflexo na lente da câmera ou um gás do pântano. É um objeto físico, sólido, que está ali no ar, sendo rastreado por tecnologia de ponta. Vamos voltar no tempo para 1947. No Novo México, algo caiu do céu, no deserto, perto da cidade de Roswell. A primeira reação do governo foi surpreendente. O jornal local publicou a manchete, com base em um comunicado oficial da base aérea. Força Aérea captura disco voador em rancho na região de Roswell. Um disco voador. Mas, menos de 24 horas depois, a história mudou drasticamente. O governo convocou uma coletiva de imprensa e disse que tudo não passou de um engano, que o objeto era apenas um balão meteorológico. Só que as testemunhas que chegaram primeiro ao local, antes dos militares isolarem a área, contaram uma história bem diferente. Falaram de destroços metálicos estranhos, leves como papel, mas impossíveis de amassar ou quebrar, e até mesmo de corpos não humanos resgatados. O caso Roswell se tornou o epicentro da ufologia moderna, porque a mudança de versão do governo levantou uma suspeita que dura até hoje. O que eles realmente encontraram? Agora, vamos sair um pouco do campo militar. Centenas, talvez milhares de pilotos comerciais, aqueles que nos levam de uma cidade a outra todos os dias, já relataram ter visto objetos estranhos acompanhando seus aviões. Um dos casos mais famosos é o do voo 1628 da Japan Airlines sobre o Alasca, onde o piloto descreveu um objeto gigantesco, maior que um porta-aviões, que o seguiu por quase 1 hora e foi confirmado por radares. Esses pilotos são profissionais sérios, responsáveis por centenas de vidas. Eles não ganham absolutamente nada inventando essas histórias. Pelo contrário, muitos que insistiram em falar sobre o que viram enfrentaram ridículo, questionamentos sobre sua sanidade e, em alguns casos, perderam seus empregos e suas carreiras. Se não é verdade, por que arriscar tudo? E não pense que isso é coisa só de americano. Aqui no Brasil, temos um dos casos mais impressionantes do mundo.
O caso Varginha, em Minas Gerais. Em 1996, não foi apenas um avistamento de luzes. Dezenas de moradores da cidade relataram ter visto uma ou mais criaturas estranhas, com pele marrom, olhos vermelhos enormes e um forte odor. Há relatos de que uma dessas criaturas foi capturada pelo Corpo de Bombeiros e outra pelo Exército, que rapidamente isolou partes da cidade e transferiu os seres em comboios militares. Até hoje, muitos dos documentos oficiais sobre a operação continuam secretos, e as testemunhas, incluindo militares, mantêm suas histórias, descrevendo um dos eventos ufológicos mais complexos e perturbadores de todos os tempos. O que acontece quando saímos da nossa atmosfera? As evidências continuam. Diversos astronautas, desde os primórdios da corrida espacial, relataram fenômenos anômalos. Gordon Cooper, um dos astronautas originais do projeto Mercury, afirmou ter visto um objeto esverdeado se aproximando de sua cápsula em 1963. Buzz Aldrin, o segundo homem a pisar na Lua, também falou sobre uma luz que parecia seguir a Apollo 11. Além dos relatos, câmeras da NASA, tanto em ônibus espaciais quanto na Estação Espacial Internacional, já captaram objetos se movendo de formas estranhas, fazendo curvas em ângulos retos e mudando de direção abruptamente no vácuo do espaço, onde não há ar para manobras aerodinâmicas. Se eles não são nossos, de quem são? Essa curiosidade sobre visitantes não é nova. Se olharmos para o passado distante, encontramos coisas intrigantes. Em pinturas rupestres de milhares de anos, em diferentes partes do mundo, vemos figuras que não se parecem com humanos, muitas vezes com cabeças grandes e capacetes. Em arte renascentista, quadros como a Madonna com São Giovannino mostram no céu um objeto em formato de disco sendo observado por um homem. Seriam apenas criações artísticas. Símbolos religiosos ou nossos ancestrais estavam registrando exatamente o que viam no céu. Da mesma forma que desenhavam os animais que caçavam, será que o fenômeno que estamos vendo hoje é, na verdade, algo que acompanha a humanidade há milênios? Uma das evidências mais fortes não é o que se vê, mas o que se mede. As características de voo de alguns desses OVNIs, documentadas por sistemas militares, simplesmente quebram as leis da física como as conhecemos. Eles são capazes de acelerar de 0 a milhares de quilômetros por hora em uma fração de segundo, sem criar um estrondo sônico. Eles fazem curvas em ângulos agudos a velocidades hipersônicas que gerariam uma força G tão imensa que esmagaria qualquer piloto humano e desintegraria qualquer aeronave feita pelo homem. Eles se movem entre o ar e a água sem perder velocidade. Isso sugere uma tecnologia de propulsão e uma engenharia de materiais que estão, literalmente, séculos à nossa frente. E a prova final, a que cala a qualquer um que ainda chame isso de teoria da conspiração. Nos últimos anos, o próprio governo dos Estados Unidos, através de relatórios do Pentágono para o Congresso, admitiu publicamente que existem fenômenos aéreos não identificados, ou WAPs, como eles chamam agora. Eles reconhecem que seus pilotos estão encontrando esses objetos, que seus sensores os estão rastreando e que eles não conseguem explicar o que são. O governo não está mais negando, está dizendo: sim, isso é real, e é um problema de segurança nacional. Isso não é mais um debate sobre se eles existem. É um fato documentado em papéis oficiais do governo. Então, depois de tudo isso, vídeos do Pentágono, desativação de armas nucleares, confirmação por radar, testemunhos de pilotos e astronautas, e a própria admissão do governo. A pergunta não é mais se OVNIs existem. Eles existem. A verdadeira pergunta agora é: o que eles são? O que eles querem? Por que o interesse em nossas instalações militares e nucleares? Estamos sendo observados? Estudados? Ou seria algo ainda mais complexo? As evidências estão aí. Ignorá-las não é mais uma opção. Se este vídeo fez sua mente explodir e te deixou com mais perguntas do que respostas, então meu trabalho aqui está feito. Curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas investigações. Porque aqui nós não ignoramos a verdade, por mais estranha que ela pareça. Obrigado por assistir e até a próxima.